Oi, gente. Aqui é a professora Laís e hoje a gente vai fazer o módulo 14 aí da apostila, que é o módulo de código genético. Qual é a ação de um gene? Um gene, ele tem a responsabilidade de determinar um fenótipo. E os genes são as unidades hereditárias situadas nos nossos cromossomos. E, como está no cromossomo, é feito de DNA, lembram? E o DNA é uma sequência de nucleotídeos, e formando essas duas fitas aí, e essas fitas estão ligadas pelas pontes de hidrogênio, tudo aquilo que a gente conheceu nas últimas aulas. Agora, essa história de fenótipo é novidade, né? O que é um fenótipo? Fenótipo são as nossas características, então as características dos indivíduos, né? E as nossas características são determinadas pelas proteínas produzidas nas nossas células. E o que seria quimicamente uma proteína, professora? Uma proteína é um conjunto de aminoácidos. Então, aminoácidos ligados formam aí essa estrutura. Então, o DNA a gente herda e é uma sequência de nucleotídeos, quimicamente falando, e a proteína a gente produz a partir das informações do DNA e são sequências de aminoácidos presentes no nosso organismo. Tudo bem? Então, olha lá o DNA. Relembrando a aula passada, ele pode fazer novas cópias de DNA pela replicação. Ou ele pode formar o segundo ácido nucleico conhecido, que é o RNA. Esse processo é chamado de transcrição. E o último, a última parte aí que não foi tão explorada na última aula, que a gente vai falar principalmente semana que vem, é a tradução. Hoje é importante que você saiba, a partir dessa gama de processos, desse conjunto de processos, é que as proteínas são produzidas no nosso organismo. E como eu já disse no slide passado, são as proteínas que vão determinando os nossos fenótipos. Como, Pro? As estruturas celulares são feitas de proteínas. Ah, mas não tem lá também carboidratos, não tem também lipídios, não tem também os ácidos nucleicos dentro do núcleo? Pois bem, os carboidratos e os lipídios, a gente vê similaridade entre os seres vivos. Não é nem carboidrato e nem lipídio que individualiza um ser vivo. E sim, a sequência lá presente no DNA e, consequentemente, a proteína que foi produzida a partir dessa sequência de DNA, né? Por isso que a gente diz aí que as proteínas são as mais importantes para definir os fenótipos do indivíduo. Assim como a produção proteica leva a mediadores e reguladores do nosso metabolismo, como produzindo enzimas, que são mediadoras aí químicas, né? E hormônios, que regulam todo o nosso corpo. Tudo isso aí é basicamente proteico. Bom, para entender direitinho como a partir do DNA a gente consegue produzir proteínas lá nas nossas células, a gente vai falar um pouquinho sobre código genético. Um código, no geral, ele vai ser sempre um sistema de símbolo usado para traduzir informações. A gente pode pensar no alfabeto. Não usamos lá as letras do alfabeto para traduzir informações? Pois é, a célula usa também um sistema de código. E no código genético, a gente tem os símbolos representados pelas 4 letras A, T, C e G. Que letras são essas mesmo? As letras que representam as bases lá do DNA. Então, são as 4 bases nitrogenadas do DNA. Olha lá o DNA para vocês lembrarem. Então, no DNA nós temos 4 bases, adenina e a timina sempre pareiam, e a guanina e a citosina sempre pareiam também, formam pontes de hidrogênio, né? E aí, minha gente, a partir desses 4 símbolos, a gente precisa dar um jeito de simbolizar os 20 aminoácidos, que devem ser codificados. E a gente tem apenas 4 símbolos, né? Então, eu estou colocando ali, quimicamente, os 20 aminoácidos que formam todas as proteínas do nosso corpo. Então, depende aí da sequência desses aminoácidos, né, que a proteína tem uma forma diferente, desempenha uma função diferente no nosso corpo.
Então, olha lá, a alanina, a arginina, asparigina, o ácido aspartico, e assim consequentemente. Temos vários aí, várias possibilidades, né, de aminoácidos formando as nossas proteínas. Muito bem. Aí, uma tabelinha presente na apostila de vocês, que está mostrando esse código genético. E mostrando que essas proteínas a gente vai representar com as suas abreviações. Ninguém vai escrever lá na sequência da proteína ácido aspartico. Não cabe, né, minha gente? Então, nós vamos usar ASP, para falar sobre ele. O ácido glutâmico, mesma coisa, GLU. Vai ser a forma de abreviar e de representar isso na estrutura de uma proteína. Isso a gente vai treinar bastante nos exercícios. Então, se cada letra lá que representa as bases nitrogenadas, né, correspondesse apenas a um aminoácido, nós teríamos informação para 4 aminoácidos apenas, né? Adenina, timina, citosina e guanina. Nós só temos 4 aminoácidos? Não, né, professora? Você acabou de falar que a gente tem 20 aminoácidos. Então, não vai dar para fazer esse tipo de representação do código genético. Muito bem. E agora, se essa informação ela fosse constituída pelo arranjo de 2 letras, nós teríamos apenas 16 palavras possíveis, o que ainda é insuficiente. Então, olha lá, agregando 2 a 2, nós temos 16 possibilidades apenas, né, usando essas 4 letrinhas. A partir disso, a gente chega a uma conclusão, né? Não dá para representar só com uma, não dá para representar só com 2 bases, a gente tem que representar o nosso código com 3 bases. Então, se 3 bases identificarem um aminoácido, teremos um total de 64 arranjos diferentes com repetição. Olha só, minha gente, essa tabela que é a tabela verdadeira, a tabela definitiva do código genético. Então, a gente representa aí, ó, a primeira letra para a primeira base, a segunda letra para a segunda base e a terceira letra para a terceira base. E a gente vê a correspondência dessas sequências de 3 bases para um aminoácido lá na síntese de uma proteína. Percebam, desde já, que existe aí mais de 3 letrinhas, né, possíveis para o mesmo aminoácido. Então, nós temos o UU e o UC para o mesmo aminoácido, que está representado aí como PHE, que é a fenilalanina. Então, vai ter sim mais de 3 sequências para representar o mesmo aminoácido, certo? Quais são as propriedades desse código genético aí, dessa representação, professora? Bom, esse código genético ele pode ser chamado de degenerado. Por quê? Porque existem sinônimos, ou seja, existem vários códigos para cada aminoácido. Olhando a mesma tabela novamente, como eu disse para vocês, se lá na sequência do código genético tiver UUU, qual aminoácido será correspondente na proteína? Fenilalanina. E se no lugar de UU for UUC, qual é o aminoácido que vai aparecer lá na proteína? Fenilalanina. Isso é muito interessante, porque às vezes uma mutação ela pode não trazer efeito para o indivíduo. Imagina se o seu DNA mutou, se você mudou uma base lá, um nucleotídeo no seu DNA, mas, por coincidência, essa base deu origem a uma base nova, né? Foi trocada por outra base, por exemplo, que tinha o mesmo aminoácido aí como código, né? Codificava o mesmo aminoácido. Isso vai fazer com que nada aconteça no indivíduo, ele ainda continua produzindo a mesma proteína, tudo bem? E a universalidade é basicamente o mesmo para todos os seres vivos. Então, se eu penso lá numa bactéria, se eu penso lá num protozoário, num fungo, numa planta, todo mundo usa o mesmo código. Isso é muito interessante, né? Porque vai sugerir uma origem comum para todos os seres vivos. Então, a gente imagina que todos os seres vivos tenham uma origem comum. Muito bem. Então, a gente tem aqui as células procarióticas, que são as células de bactéria, né? Essas células, elas têm
um gene, que é feito de DNA. E a partir desse DNA, a gente vai estudar na semana que vem, a célula produz um RNA mensageiro, é a transcrição. E a partir desse RNA mensageiro, a célula produz uma proteína, é a famosa tradução, né? Então, a gente vai analisando a sequência de bases presentes no gene para produzir esse RNA mensageiro e depois analisa lá, usando a tabelinha do código genético, qual vai ser a sequência de proteínas que vai ser produzida, tudo bem? Mas nas células eucarióticas, né, que pode ser um fungo, um protozoário, uma planta, um animal, aquela célula que tem um núcleo, né, o material genético separadinho lá dentro da carioteca, nós vamos ter aí um DNA diferente. E é isso que vocês têm que ficar ligados, hein? Esse DNA está dividido em dois tipos de sequência. Uma parte do DNA, que no desenho está representado em amarelo, é chamado de exon. E os exons são sequências codificantes. Então, com certeza, essa parte vai ser traduzida numa proteína. Os exons são usados, sim, para adicionar os aminoácidos na proteína. E os introns, não são sequências codificantes, né? Então, eles vão ter que ser eliminados num processo anterior à síntese de proteína, que forma esse RNA maduro. E aí, a partir desse RNA maduro sem introns, apenas com exons, as nossas células produzem proteínas. Tudo bem? Isso aí é uma diferença bem importante entre procariotos e eucariotos. Muito bem. Bora treinar, minha gente? Exercício 1 da FUVEST. A substituição de uma única base na molécula de DNA leva necessariamente à substituição de um aminoácido no polipeptídeo correspondente? Sim ou não? E por quê? Minha gente, mudar uma base necessariamente vai mudar a proteína? Não, né, Porque o código genético é degenerado, ou seja, códons diferentes podem especificar o mesmo aminoácido lá na proteína. Tudo bem? Olha um exemplo aí, só para a gente se situar. A glicina, ela é codificada por 4 códons. Então, se uma adenina for trocada por uma citosina, se era GGA e virou GGC, deu na mesma. Se uma adenina foi trocada por uma guanina, deu na mesma, o mesmo aminoácido foi adicionado. E a uracila também, olha lá. Então, encontrem aí a glicina, que foi o nosso exemplo nesse exercício. E aí percebam como a glicina, ó, o último quadradinho lá, né? A última coluna e a última linha. GGU, GGC, GGA e GGG. Tanto faz. Se tiver mutação, que troque a base U pela C, pela A, pela G, é o mesmo aminoácido. Então, não teve consequências essa mutação. Exercício 2. Um trecho na sequência normal de aminoácidos de uma enzima ativa é codificada pelo RNA mensageiro. Então, ele te mostrou toda a sequência de RNA aí, né? Uma mutação por uma perda de base provocou o aparecimento de uma enzima inativa que apresentava nesse trecho a sequência de aminoácidos. Então, mostrou aí a sequência de aminoácidos da proteína. Usando a informação da tabela de códon, letra A, justifique a afirmação: o código genético é degenerado. Então, o código genético é degenerado porque diferentes sequências de nucleotídeos podem codificar o mesmo aminoácido. A tabela está mostrando isso para você. Diferentes sequências de base correspondem ao mesmo aminoácido na proteína. Letra B. Determine a sequência de aminoácidos deste trecho da enzima ativa e a sequência de bases do RNA mensageiro responsável pela enzima inativa. Então, olha lá, sequência de aminoácidos da enzima ativa. Eu vou descobrir como. Pega lá aquele RNA mensageiro que ele te deu e olha na tabela. Então, vamos lá, ó. O GG. Vamos procurar o GG na tabela. U, G e G. Qual aminoácido que dá lá? É o triptofano. Aí o próximo que fazia parte daquele RNA mensageiro, AGU.
A é a primeira base, G é a segunda base, U é a terceira base, é a serina, estão vendo? E assim por diante. Assim você monta toda a proteína. A outra coisa que ele pediu pra gente é, e a sequência de bases de RNA mensageiro responsável pela enzima inativa. Que caminho que eu tenho que fazer agora, professora? O oposto. Ele te passou a sequência de aminoácidos e você consegue voltar, né, no tempo, achando as bases que codificaram esses aminoácidos. Então, olha lá, o triptofano. Eu vou lá na sequência e vejo que o triptofano tem que ser o GG. A serina. Eu vou lá na sequência e vejo que a serina tem que ser AGU. E assim por diante, né? Analisando aí que existiu uma mutação. C. Escreva o trecho da molécula de DNA que codifica o segmento da enzima ativa e assinale nessa molécula o local em que ocorreu a mutação. Então, um trecho da molécula de DNA, a gente sabia o RNA mensageiro, a gente consegue chegar até o DNA agora, né? Então, fica ACC, TCA. Lembra lá que o RNA mensageiro também é produzido a partir do DNA. E a mutação, você sai contando e percebe que aconteceu na 7ª base do segmento de DNA. E aí, deletou uma guanina. Basta analisar as sequências. Tudo bem? 3. Em um experimento, um segmento de DNA que contém uma região codificadora de uma proteína humana foi introduzido em um plasmídio e passou a ser expresso em uma bactéria. Considere que o códon aí, número 50 do RNA mensageiro produzido na bactéria a partir desse segmento, seja um códon de parada da tradução. Nesse caso, é correto afirmar que, olha a letra B, a proteína resultante desse RNA mensageiro possui 49 aminoácidos. O códon de parada, como a gente viu na tabela, no código genético, ele não tem relação com nenhum aminoácido, certo? Letra B. E 4. Sobre o código genético são feitas as seguintes afirmações. Primeira, pode existir mais de um códon para determinar o mesmo aminoácido. É a degeneração lá do código, né? Ok. 2. Em todos os seres vivos, os códons que codificam um respectivo aminoácido são os mesmos. É universal? É. 3. A tradução de uma sequência de RNA para uma proteína é feita no nível citoplasmático, nos ribossomos. E quais eram as organelas produtoras de proteínas mesmo? Ribossomos. Letra E. Tá tudo correto. Então é isso, minha gente. Aqui tá um resumão, né, da nossa aula. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.